toda quarta-feira. Hoje é dia do quadro Semente do Bem. E depois de um assunto tão pesado, agora a gente recebe ele com todo prazer e carinho, Irã Jacó, hoje falando de um assunto tão importante que é a minha bandeira pessoal também, Irã, que é a questão da família. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Roberta? Tudo o nosso bem. boa tarde para você, meu amigo telespectador. E justamente esse assunto anterior está acontecendo pela degradação da família, justamente. Nós vamos falar aqui uma maneira que nós podemos resgatar esses valores da família mundial que está sendo desintegrada pela falta assim, de amor mesmo entre as pessoas. Bom, mas antes eu quero mandar os meus abraços tradicionais. Eu quero mandar um abraço legal para o Valdeir. O Valdeir trabalha na Tecil Móveis e sua esposa, a Beth, que eu tive a oportunidade de conhecer nesse final de semana, os dois. Um abraço para esse casal tão simpático, e lá do bairro Olaria. E também um abraço para o meu amigo Elias Alfaiate, lá da rua 15 de novembro. Muito bem. Olha, Roberto, eu até trouxe hoje esse DVD, depois nós vamos sortear esse DVD que nós publicamos em parceria com o Grupo 1, que é Família, Torna-te o que tu és. É o tema que nós estamos abordando aqui hoje. Esse tema, Família, Torna-te o que tu és. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que é um pedido, é uma vocação. Nós somos família, torna-te o que tu és. Quer dizer, a família ainda não está ainda dentro daquilo que Deus criou para nós. Nós, às vezes, estamos caminhando, precisamos trabalhar muito ainda esse sentimento de família. Porque se a gente observar bem na história da humanidade, na palavra de Deus, tudo começou com a família. Lá em Adão, que Deus viu que Adão não podia ficar sozinho, e dessa forma nasceu a mulher, que veio de uma costela. Isso todo mundo já conhece essa história, sabe da necessidade que a família, na realidade, ela foi criada dentro da bênção divina. E o casal Adão e Eva é o modelo que nós estamos buscando seguir um dia. Tiveram filhos e a humanidade, então, foi seguindo. Com o passar do tempo, o que aconteceu? As próprias escrituras falam, teve um dilúvio. No dilúvio, Deus mandou um dilúvio, ficou apenas a família de Noé. Olha só, quer dizer, a família foi preservada dentro de uma arca, junto com os animais, um casal de animais da época, para poder dar continuidade a uma nova geração, um novo momento da humanidade. Também teve embasamento familiar. Para perpetuar a vida, exatamente. E também, depois, quando veio o nosso Salvador Jesus, que nasceu também de uma família, neto de Joaquim e Ana, foi até dia 26, agora foi dia de Santana e São Joaquim, depois veio Maria e José e Jesus, mostrando o quê? A sequência, Quando fala assim, filho de Davi, é por causa da linhagem, a sequência da família, que veio todo um preparo. Foram 14 gerações que foram preparadas desde Davi até Jesus para preparar a humanidade, para instalar a família. Porque João Paulo II dizia assim, palavra dele, a família é o santuário da humanidade. O que quer dizer a família é o santuário da humanidade? Que a família é uma coisa sagrada, ela veio de uma fonte sagrada, não é? Limpa, pura, só que nós, na nossa ignorância, na nossa ainda pouca clareza de consciência, a gente faz assim, como se a família fosse uma piada. Muita gente brinca de casar, brinca de ter filhos, brinca de ser pai, brinca de ser mãe. Eu, essa semana agora, inclusive, devo fazer uma maratona. Semana não, esse mês de agosto, que é o mês assim, que fala muito a respeito da família, várias escolas me contataram, várias escolas mesmo, me pediram para fazer um trabalho nas escolas a respeito de família, com os pais, com os professores, com os alunos, no sentido da gente o quê? Buscar uma maneira de melhorar a qualidade de vida da família. Porque na realidade a família é o quê? A família é uma formadora de pessoas. Não é nascer gente, formar. É diferente de ter filho. Olha só, você vai formar uma pessoa. O que é formar uma pessoa? Dar uma forma a ela. Forma o quê? Divina. É você com seu exemplo. Você não, nós. Eu estou me colocando também junto para poder, o quê? Eu sou uma pessoa que estou querendo também, cada vez mais, ser um promotor de boas coisas. Quero que Deus me dê essa condição cada vez mais. Então a família, ela é o quê? Ela é uma formadora de pessoas. Ela é uma educadora na fé. E ela é uma promotora do desenvolvimento. Porque o que é desenvolvimento? Não é só encher a terra de pessoas, como diz lá na Bíblia. Nós temos que interpretar muito bem a palavra de Deus. É formar pessoas, educá-las na fé e promover o desenvolvimento, que não é diferente de crescimento. Um crescimento populacional não quer dizer que está tendo desenvolvimento. O desenvolvimento vem com consciência, vem com plenitude,
vem assim, com agregar-se a nós as coisas de Deus. Então, outro dia uma pessoa perguntou assim para mim, o que quer dizer quando fala assim, o casal se une numa só carne? Aí eu fui estudar isso, e Roberta, uma frase dá uma palestra inteira, porque na palavra de Deus, em Gênesis, fala assim, então o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Olha, se você olhar bem essa palavra, o que significa isso? Vamos começar com a primeira parte. Então o homem deixa seu pai e sua mãe. É sujeito uma pessoa interpretar, quer dizer que vai abandonar o pai e a mãe? Não, nós não vamos abandonar o nosso pai e nossa mãe, que nos deram a vida, que são pessoas que envelhecem, que nós temos que tomar conta deles, para que pelo menos mostrar gratidão por tudo de bom que eles fizeram por nós. É o mínimo que nós temos que fazer pela nossa família, é ter sentimento de gratidão pelo pai e pela nossa mãe. É ou não é? É, com certeza. Então, quando fala assim, deixa seu pai e sua mãe, é porque a prioridade agora, que a pessoa conhece uma mulher, que vai se unir, o homem conhece uma mulher e vai se unir a ela, a prioridade passa a ser agora ela e os seus filhos. Não é que ele vai deixar seu pai e sua mãe de lado para se dedicar, mas muita gente casa e fica preso demais ainda ao pai e à mãe. Em vez de dedicar sua mulher e seus filhos, fica muito mais ainda voltado, porque tem uma independência, não tem uma dependência, aliás, não tem uma independência plena. Fica aquela pessoa sempre dependente, o que o pai vai falar. Claro que nós temos que ouvir conselhos de pai e de mãe, sempre são muito bem-vindos. Mas chega um momento da nossa vida que a gente tem que fazer voar por nós mesmos. Não temos que ficar dependendo de favor de mãe, que tem gente que passa a vida inteira dependendo do pai e da mãe em todos os sentidos, até financeiramente. Não dá a pessoa não se desprende, ela não toma a iniciativa de ter sua independência. Então essa palavra é uma palavra buscar seus próprios caminhos, claro, com o companheiro da mãe, do pai, com a presença do pai e da mãe na vida, mas ter essa forma de trabalhar na vida. Então, une-se a sua mulher. O que quer dizer unir? Unir não é estar junto, não. É diferente, é muito mais profundo de estar junto. E eu vi, se você prestar atenção, se você pegar, por exemplo, o arroz e o feijão cru, coloca um saco de arroz, um saco de feijão, mistura tudo. Eles estão juntos, mas não estão unidos. Sabe por que não está? Se você pegar uma peneira mais fininha, o arroz desce e todo o feijão fica. Então não está unido, estava junto. Mas se você pegar, por exemplo, um café e o leite e misturar, aí une. Olha, nem processo químico consegue separar o café do leite mais. Essa é a união que propõe a palavra de Deus. Unir-se numa só carne significa que o casal, quando passa a viver junto, eles têm que ter os mesmos ideais, têm que ter os mesmos propósitos, têm que ter os mesmos objetivos. Planos, né? Tem que, né? Não é que tem que ser a mesma pessoa, que não existe. Eles têm a sua unidade, né? Mas eles se tornam um só. Eles se tornam um só, uma só carne. Uma só carne significa o quê? Que o casal está abençoado na sua relação sexual. Que a relação sexual de um casal é uma só carne porque Deus permitiu. Está abençoado aquela relação. Mas não quer dizer, às vezes, que chega um casal em um determinado momento que aquela relação sexual não interessa mais, porque o próprio tempo faz isso é natural. Não quer dizer que eles deixam de ser só uma só carne, não. Porque a uma só carne está, sabe o quê? É no respeito. É você apoiar a pessoa que está do seu lado, compreender, dirigir boas palavras, tentar até adivinhar o que a pessoa pensa. Para poder o quê? Compartilhar de uma caminhada longa que Deus abençoou, que é a vida de um casal. Seguir para frente juntos, um apoiando o outro, aquele carinho, né? Aquela compreensão, renúncia, muito importante, porque o que acontece, muitas vezes, que as pessoas querem casar, mas querem continuar a ter vida de solteiro. Aí eu lembrei de um exemplo que não a gente pode. escuta nas ruas. Vou parar para tomar uma cerveja, porque Deus me livre de ir para casa. Aí não está errado, porque a família é mesmo essa influência, o seio da família que faz a pessoa... Não precisa ser extremista também. Se houver, né, uma conversa, um diálogo, pode haver um entendimento. Mas o problema todo é que as pessoas, como diz a própria palavra, né, unir-se, né, deixar o pai e a mãe unir-se a uma mulher e os dois numa só carne, quer dizer isso sim, essa presença um na vida do outro, né? O casamento é uma instituição que está falindo. Por que está falindo? Porque as pessoas não estão entendendo. Olha, não canso de dizer isso, enquanto nós, a humanidade, continuar vivendo
como se Deus não existisse, vai continuar tendo esse tipo de coisa, esse tipo de assunto anterior que teve aqui. Porque, na realidade, esse tipo de coisa aconteceu por quê? Foi falta de Deus. Porque se tivesse Deus mesmo no coração, não tinha acontecido esse tipo de coisa. Tinha? Fala a verdade. Então, a gente fica... Onde está essa formadora de pessoas que a família tem que ser? Onde está essa educadora na fé? Onde está essa promotora de desenvolvimento que nós tanto precisamos? Então, a família, ela é um tesouro. Feliz de quem tem. Preserve. Se você tem uma família abençoada, se você se sente bem quando você volta para casa, porque quando começa uma pessoa a não querer voltar para casa, é sinal que tem alguma coisa errada. Aí tem que mexer. Tem alguma coisa errada. Quando a pessoa não está se sentindo mais dentro de casa, não está se sentindo bem dentro de casa, é sinal que alguma coisa está errada. Então eu peço ao nosso divino Mestre Jesus que salve as nossas famílias, que resgate os nossos valores, que promova a paz dentro de casa, começando com a gente mesmo, para a gente se buscar dentro de nós essa paz interior e dessa forma distribuir com as pessoas que a gente convive, formando uma família sólida, uma família que vai dizer assim, quando alguém observar e falar assim, Deus existe naquela família que ali está, porque eles mostram que Deus existe pela atitude e pelo amor que eles demonstram um ao outro. E transmite isso aos outros, não é melhor você conhecer uma família que você sentiu o amor de Deus, não precisa nem de falar, só ao redor dá para sentir, né, Irã? Exatamente. A coleção Luz no Caminho já... Quarta edição. Em 2011, passa depressa o tempo, né, Irã? Está na quarta edição. Foi ontem aí que a gente viu esse trabalho tendo início e agora a quarta edição. Hoje é para sorteio? 2011 já foi gravada, mas foi lançada no final de 2011, 2012. Então tem 3 anos, já está na quarta edição. Já. E aqui a pessoa pode sortear, colocar para toda sorteio, a família, viu? né? Vai sortear uma pessoa. Muito legal aqui o tema Família, torna-te o que tu és. E hoje no sorteio também, todo mundo que ligou já está concorrendo. Irã, mais uma vez, muito obrigada pela Eu que agradeço a você. Falando de um assunto tão importante que é a família. A gente precisa mesmo resgatar a família e cada um deve fazer esse exercício interiormente também. O diálogo é a porta de entrada para tudo de bom, é verdade. E a semana que vem eu estou rindo porque é tão engraçado o assunto. Ó. Eu comentei isso ontem lá no posto com o Posto Abasteço, com meu amigo o cantor José Antônio Roberto. Falei, Antônio, eu vou propor um tema na TV muito engraçado. Eu acho que o tema é, olha só, estou com vontade de sumir. Não tem um dia que a gente dá vontade de sumir? Tem gente que está com vontade de sumir, né? Pois é, tem dia que dá vontade de a gente sumir. Então eu vou tratar desse assunto aqui, tá bom? Estou com vontade de sumir. Dá um ibope, né? Dá, quarta-feira. Próxima quarta-feira você não pode perder. Irã, seja bem... Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que te agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Eu vou para o rápido apoio cultural, volto já.